tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais uma aula de Geografia, aula do nono termo do EJA, da EMEB doutora Mara Aparecida Alves da Silva Gomes. A aula de hoje vai ser uma revisão das questões que a gente teve da última aula e das lições para casa passadas anteriormente. Se não me engano, é da página 204 a 212 da apostila. 206, na verdade, porque a 204 a gente já fez, mas a gente revisa mesmo assim. Pessoal, eu vou pedir para vocês fazerem as atividades semanalmente, para postarem essas atividades, baterem foto, enviarem para mim. Tá? Se vocês tiverem dificuldade com isso, entrem em contato, avisem, façam as coisas no dia, porque a quarentena está se estendendo e a gente precisa dar o conteúdo para vocês passarem de ano. Vocês precisam ter conteúdo, não dá para passar sem o conteúdo. E não deixem acumular. Estudem um pouquinho por dia, nem que seja um pouquinho por dia. A gente sabe que é difícil, que é complicado no meio dessa situação toda, ainda arrumar tempo para o estudo, mas vocês estão estudando. Então vocês precisam separar tempo para estudar. A gente não está indo para a escola, não estamos tendo aulas presenciais, mas durante o período de aulas, pelo menos durante parte dele, vocês precisam estar online e estudando. O que acontece? Os professores, eles estão com grupos de WhatsApp, com a página do Facebook, e a gente está disponível no horário de aulas para atender vocês, tirar dúvida, explicar melhor questões, tá? Podem entrar em contato com a gente. Vamos prosseguindo, então. O que acontece? Deixei na última aula umas questões para serem respondidas. Vamos primeiro para elas? Aqui, ó. Questão 1. O que a geografia estuda? Então, a geografia, como vocês podem notar pelo texto que está lá, a geografia estuda o espaço geográfico. E o espaço geográfico é o espaço produzido, ocupado e transformado pelos seres humanos. Então, a gente estuda a natureza, sim, mas a gente estuda principalmente o espaço geográfico que é alterado pelo homem. E a diferença, né, na 2, qual a diferença entre paisagem natural e paisagem humanizada? Ó, a paisagem natural, gente, é a paisagem que não sofreu nenhuma transformação ocasionada pela ação do homem. Ela se transforma sozinha, lentamente, né? E a diferença dela para a paisagem humanizada é que na paisagem humanizada a ação humana se faz presente, mesmo quando não tem natureza. Mesmo quando tem natureza, perdão. Então, assim, você olhar uma plantação é natureza, só que foi alterado pelo homem, né? Você olhar um rio, muitas vezes o rio teve alterações do homem. Às vezes não é nem encanamento do rio, mas às vezes o rio foi desviado, o rio foi, sabe? Então a gente tem alterações feitas pelo homem na paisagem humanizada. Então a paisagem humanizada não é só prédio, rua, asfalto, cidade. Ela também é quando é uma paisagem natural que sofreu a ação do homem, tá? E uma coisa muito importante, porque a geografia ela dá significado para espaço, para lugar, para região, para todas essas coisas. Tem um significado específico da geografia. Então, na geografia, o significado de lugar é o lugar onde a gente vive nosso cotidiano. Quando a gente fala de lugar, a gente está falando de um espaço, né, que faz parte de elementos naturais, elementos humanizados, mas que é do cotidiano de alguém. Então, o meu lugar, o nosso lugar, o lugar de vocês, a casa de vocês é o lugar de vocês. Um lugar nosso é a sala de aula, é a escola. São lugares, tá? Então, quando a gente fala de lugar, é onde a gente vive cotidiano. O trabalho de vocês, caso vocês trabalhem, também é um lugar de vocês, tá? Essas são as 3 questões que ficaram da última aula. E agora a gente vai para a atividade da apostila, tá? Bom, essas atividades aqui, por dentro do texto, a gente tratou na primeira aula presencial com a apostila. Foi recente,
foi perto da parada, né? E a gente viu, eu li já o Morte e Vida Severina para vocês responderem, né? Então, olha só. Rapidamente fazendo a correção aqui, o poema trata sobre a vida de quem? Do Severino. Aqui na página 204. Questão 2. Gente, eu estou falando rápido, né? Eu estou falando, acho que talvez um pouco mais rápido do que o normal. Eu estou um pouquinho doente, mas eu acredito que minha voz esteja saindo bem. Caso eu esteja fazendo muito rápido as leituras, eu estou tentando fazer até um pouquinho com mais ritmo, mas caso eu esteja fazendo isso, pausem o vídeo para ir acompanhando, tá? Por exemplo, eu vou fazer uma pausa agora, que eu já tinha esquecido, que é a pausa para vocês pegarem a apostila, para abrirem na página 204, tá? Pausem o vídeo e aí você solta, tá bom? Ok. Página 204. Então, o poema trata sobre a vida de quem? Na questão 1, né, por dentro do texto. Do Severino. 2. Pesquise o significado que as palavras a seguir têm no texto que você leu. Pia, romaria, finado, freguesia e sesmaria. Pia, no texto, significa batismo. Romaria, a gente sabe que é a peregrinação que a gente faz para um lugar sagrado. O pessoal vai muito aqui em São Paulo para o Santuário de Nossa Senhora de Aparecida, né? Faz romaria para lá. Finado é morto. Freguesia é um povoado. Inclusive, eu moro do lado de um bairro que chama Freguesia do Ó. Sesmaria. Terras doadas pelo rei de Portugal aos colonizadores. Questão 3. Severino consegue descrever quem ele é logo no início do texto? Por quê? Olha, ele não consegue logo no início do texto, né? Porque tem, no mesmo lugar onde ele mora, tem muitos Severinos. Então é um nome muito comum lá. 4. Em que momento do texto Severino consegue se diferenciar dos outros Severinos? Quando ele diz de onde vem, né? Do lugar de onde vem, que é bem no finalzinho do texto, né? Que está aqui, ó. Como então dizer quem fala, ora vossas senhorias? Vejamos, é o Severino da Maria do Zacarias, lá da Serra da Costela, limites da Paraíba. Qual é o lugar de onde vem o Severino? Então lá, Serra da Costela, limites da Paraíba. O lugar onde você vive faz parte da sua identidade. Por quê? Isso é uma resposta pessoal. Será que o lugar onde você vive faz parte da sua identidade? Eu conversei com vocês e alguns de vocês não são de Cajamar, ou chegaram há pouco tempo, outros já chegaram há algum tempo, mas o lugar que vocês vivem, principalmente para os que estão há mais tempo, será que faz parte da identidade de vocês? E o lugar de onde vocês vieram, será que faz parte da identidade de vocês? Né? Bom, e aí, a gente também já fez mais ou menos uma parte da aula. Faltou corrigir, né? A gente fez em aula a página 205, que é a análise de uma imagem aqui. Vocês podem olhar na apostila de vocês, página 205, tá? É a Praia do Francês, no município de Marechal Deodoro, no Alagoas. A imagem é de 2012, né? E a gente vai fazer a análise dessa imagem, tá? Para poder responder as questões que estão ali. Bom, o que acontece? Na questão 1, a pergunta é: as ações humanas são tudo que o ser humano faz no dia a dia. Comer, trabalhar, passear, estudar, etc. Que ações humanas você reconhece ao observar a fotografia? Então, pessoas andando, conversando, tomando sol, nadando na praia, né, na água. Na 2, identifique na imagem elementos criados pelos seres humanos. Então,
construções, os guarda-sóis, né? Tem mais coisas. Tudo isso é construção humana. As cadeiras, né? O carrinho ali. Acho que ele está vendendo churrasquinho. Bom, 3. Identifique na imagem elementos resultantes da ação da natureza. Ação da natureza. O que é da natureza ali? As árvores no fundo, né? Vegetação, areia, o mar. Isso é natureza. 4. Em sua opinião, por que esse lugar sofreu transformações? Por que esse lugar teve transformações? Será que não foi porque foi transformado para trazer mais comodidade para as pessoas que estão frequentando a praia? Eu acho que é isso, né? Trouxeram as barraquinhas, trouxeram as cadeiras, os guarda-sóis, colocaram ali um predinho de salva-vidas para os salva-vidas ficarem. Então, assim, a paisagem foi transformada para trazer mais comodidade para os banhistas, né? O que aconteceu com a natureza em função das transformações feitas pelos seres humanos? Olha, ela deixa de ser aquilo lá que a gente falou, de natureza intocada, né? Ela deixa de ser original e ela passa a ser uma natureza que foi moldada pelo homem, né? É uma paisagem humanizada, né? E a 6 é uma resposta que é no caderno, e ela é uma resposta que você vai colocar de acordo com a sua vivência, né? Como é o lugar onde você mora? Você acha que participa das transformações desse lugar? De que maneira? Escreva no caderno. E aí você coloca lá no seu caderno essa resposta, bate foto e envia para mim. Tudo isso que eu estou falando, gente, não é para bater foto só de uma coisa, é para bater foto de tudo e me enviar tudo, tá? Do caderno e da apostila feita. Agora a gente está fazendo a correção. Então vocês vão corrigir tudo, né, ver o que está errado e enviar para mim. Sobre esse sistema de correção. Como é que funciona isso, né? Porque senão o pessoal pensa, eu vou esperar o professor fazer a correção e aí depois do professor fazer a correção eu mando. Quem faz antes e me envia antes, veja bem, quem faz antes e me envia antes ganha ponto extra. E eu estou dizendo extra porque é realmente extra. Não é um ponto que eu estou tirando das outras pessoas. É um ponto que eu estou dando a mais para quem entrega na data. É bem diferente. Eu não estou punindo quem está entregando depois. Eu estou premiando quem está entregando antes. Por que isso? Porque, na verdade, não é porque a gente está fazendo a correção, né? Eu não estou passando só as respostas, eu estou explicando as respostas corretas. Então, se você está assistindo e copiando as respostas corretas, de uma maneira ou de outra, você está refletindo e você está acompanhando o raciocínio. Você está aprendendo. Só que se você tenta resolver sozinho antes, você está fazendo um trabalho de raciocínio sozinho, acertando ou errando, né? Respondendo certo ou errado, você está raciocinando naquilo. Não quero que vocês façam de qualquer jeito, quero que vocês pensem. Só que vocês não têm que ter medo de errar, né? A ideia aqui não é que vocês estão aqui para ensinar, não é para que vocês estão aqui para já saber. A ideia é que vocês têm que estar aqui para aprender. E a gente aprende pensando, a gente aprende concluindo, a gente aprende, né, fazendo todo o processo. Quem está fazendo todo o processo, eu passo atividade, vai lá, tenta fazer, lê o texto, né? Depois faz a correção comigo. Né? Esse pessoal está fazendo um processo em que ele vai aprender o que a gente está ensinando aqui de uma maneira muito mais consistente, de uma maneira muito mais sólida, porque ele pensou na resposta. Né? Ele não precisou pegar essa resposta através de um raciocínio que ele está só acompanhando. Então, essas pessoas vão ser premiadas, tá? Então, você fez a atividade, antes de vir o vídeo de correção, a parte de correção, você envia, né, para a gente as fotos com as atividades, tá bom? Vamos lá. Página 206.
206. Observe as fotografias a seguir e responda as questões sobre elas. Olha só. A primeira imagem é a poluição da represa Guarapiranga, na zona sul da capital paulista. Aqui. E aqui, a Cachoeira das Araras do Rio Dois Irmãos, em Pirenópolis, Goiânia. Vamos comparar essas duas imagens. O que você vê nas imagens são paisagens? Elas são paisagens? E como é que você chegou a essa conclusão? Será que são paisagens? O que é paisagem, né? São? O que interessa é vocês colocarem, pessoal, como é que vocês chegaram a essa conclusão? Não é simplesmente sim ou não, mas por que você acha que é uma paisagem ou não? E sim, são paisagens. Uma é natural e a outra é humanizada, mas todas são paisagens. Paisagem é o que compõe tudo que se vê até a linha do horizonte, tá? Se ela tem elementos que foram alterados pelo homem, ela é uma paisagem humanizada. Se ela não tem, ela é uma paisagem natural, tá? Não humanizada. Primária, que a gente chama, né? Espaço geográfico e paisagem. Vamos lá. Pergunta 2. Em sua opinião, o que é uma paisagem, né? Eu dei a resposta e não fiz a pergunta. Paisagem é tudo que a gente pode observar num lugar, como árvores, rios, prédios, casas, ruas, fábricas, trânsito, etc. Tudo até a linha do horizonte é paisagem. Tudo que a gente enxerga. Aqui na página 207, no quadro aqui, tem uma pesquisa sobre palavras, tá? Paisagismo, jardinagem e logradouro. O paisagismo é uma técnica de criação de espaços com elementos de botânica. Então, o paisagista, ele vai fazer uma arquitetura, vai fazer uma criação em um espaço utilizando botânica. Jardinagem é a arte de cultivar plantas ornamentais para embelezar espaço público ou privado. E logradouro é um espaço destinado à circulação pública, como ruas, avenidas, né, praças com nome oficial atribuídas pela prefeitura. Então, logradouro é quase como endereço. Tanto que quando você vai preencher formulário nos Correios, não está endereço, está logradouro. Que pode ser rua, praça, avenida, enfim. Por dentro do texto, que é, lendo o texto, Equaflora realiza a cerimônia de posse. Tá, aqui. Em sua opinião, é importante que as comunidades se organizem, pensem e planejem soluções para os problemas que enfrentem nos lugares onde vivem? Por quê? Olha, é uma resposta pessoal, tá? Não sei se vocês concordam, se sim ou não, e a gente vai ter que corrigir conforme vocês enviarem para a gente. Mas, na minha opinião, e esta é a minha opinião, sim, né? É importante que as comunidades se organizem, né? Para pensar e planejar soluções para os lugares onde elas vivem. Se a gente conhecer melhor a nossa comunidade, a gente consegue, e se essa comunidade se organizar, a gente consegue pleitear muito mais coisas para melhorar nossas condições de vida, né? É muito mais eficaz do que, por exemplo, você sozinho fazer as exigências. Então, por exemplo, olha, você quer pavimentar uma rua, você quer iluminar uma rua que está mal iluminada, você quer fazer alguma obra, colocar uma lombada numa rua que tem gente passando correndo demais, sabe? Se você é uma pessoa só que vai lá pedir ou exigir que essas mudanças sejam feitas, é muito mais difícil de acontecer do que se você tiver, por exemplo, uma associação de bairro, em que as pessoas se organizam, você está sendo representado e está representando todas as pessoas do bairro. É muito mais fácil que você consiga coisas assim. 2. Você já participou ou conhece algum projeto semelhante ao mencionado na notícia que leu? Comente com seus colegas. Então, o comentário a gente vai fazer em sala de aula. Escrevam, né, porque é uma resposta pessoal. E aí, dali, a gente já pula direto. Porque, sua vez, é uma atividade em grupo. Atividade em grupo a gente não vai fazer, obviamente, porque a gente não está podendo estar em grupo.
Então a gente vai para a página 208, aprofundando o tema. O que havia anteriormente no lugar onde hoje está construída a sua casa? Então, assim, pode ser que você não saiba, porque não viu, porque não viu a construção da casa, mas fica fácil de imaginar o que tinha antes da casa ser construída, se havia elemento natural lá, né? Ou se havia outro tipo de construção no lugar. Se você não chegou há pouco tempo, não sabe dessa casa, pode falar de uma casa que você já não mora mais, que porventura você tenha visto isso acontecer. 2. As ruas, as estradas, as vilas e os bairros que você conhece hoje sempre existiram? Bom, olha, esses sempre existiram. Eu não sei onde vocês moram, onde vocês vivem, mas eu acredito que não existiram sempre. Eles foram construídos, né? Pelas necessidades das pessoas, conforme foi acontecendo. Então, vocês podem falar um pouquinho de como foi o processo onde vocês moram, né? O processo de mudança dessas coisas, dessa região. Aí, trabalhando com o texto, tem duas imagens de novo. Gente, é a página 208, tá? Uma é uma de Porto Seguro em 1500, é uma ilustração. Oscar Pereira da Silva, é o desembarque de Cabral em Porto Seguro, 1922, olha sobre tela. E do lado uma foto com uma vista atual de Porto Seguro, na Bahia, de 2009. E aí, a pergunta 1 é, o que você observa nas paisagens mostradas nessa imagem? Bom, acho que dá para ficar bem visível na ilustração, né, na obra de arte, olho sobre tela, tem poucas transformações, tem muita vegetação natural, né? Tem muitos indígenas e as embarcações com os portugueses. Já na imagem atual, em Porto Seguro, tem muita casa, tem muita pessoa, tem muito comércio, o local está bastante transformado ao longo do tempo, né? E aí ele foi se transformando de lá para cá e se tornou essa paisagem extremamente urbanizada, tá vendo? 2. Quanto tempo se passou entre a época retratada na imagem da esquerda e a época retratada na imagem da direita? Bom, mais de 500 anos, porque é de 1500 a 2009. Imagine as pessoas que viviam em Porto Seguro em 1500. Elas transformavam o espaço em que viviam? De que maneira? Será que os índios transformavam o espaço, gente? Será que eles faziam isso? Com certeza faziam, né? Mas não tinha essa profundidade e essa escala, esse tamanho do que a gente faz hoje. Porque eles viviam muito mais integrados com a natureza. A gente não, a gente transforma a natureza. Eu, por exemplo, quando viajo, tá? Eu não consigo ficar sem chuveiro quente por 3, 4 dias. O primeiro dia até vai lá. A partir daí eu começo a pensar, então a gente tem uma vida muito cômoda hoje em dia, né? A gente traz essa característica, a gente transforma muito a paisagem para a nossa comodidade. 4. A paisagem atual de Porto Seguro mudou de uma época para outra? Por que isso aconteceu? Bom, aí é uma pergunta meio redundante, né? A gente já está dizendo que sim, que ela foi apropriada pelos homens, né? A natureza foi apropriada pelos homens. Então aí tem ruas, tem casas, né? Tem comércio no lugar. Você conhece outros lugares do Brasil? A pergunta é 5, perdão, entrei sem falar. Você conhece outros lugares do Brasil que passaram por grandes transformações? Cite alguns deles. Então, olha assim, isso aqui é pergunta da sua vivência. Então, a única coisa que vai acontecer é que eu vou ver as coisas que você colocou. Não tem certo e errado aqui, porque isso é coisa de experiência, né? Você pode ter conhecido e pode adicionar bastante à discussão quando você fala de coisas que você viu e que muitas coisas que nós não vimos, né? E aí, o que acontece com a maioria dos elementos naturais das paisagens quando os seres humanos ocupam os espaços no mundo? Eu gostaria que vocês escrevessem a opinião de vocês para a gente, quando a gente for debater isso em sala de aula, a gente poder fazer isso com você já tendo anotado no caderno.
porque aí você já tem ideia do que vocês conversaram, entende? Vamos para a próxima página. A gente está falando de espaço em transformação. E aí, para a próxima página, na verdade, na 209 ainda, a gente tem que olhar essas duas imagens daqui de baixo. Ó. 209, tá? Então, a primeira, Belo Horizonte MG 2012, e a segunda, Itaverava MG 2010. Aí a gente vira para a página 210. Questão 1. O que você observou nas paisagens da página anterior? Bom, é bem perceptível, aí você pode falar dos elementos que você vê nas duas imagens, né? Carro, prédio, criação de gado na outra, enfim. 2. Algum desses lugares se parece com o lugar onde você mora? Quais são as semelhanças? Aí a resposta pessoal é a mesma coisa. Só vou fazer a correção quando eu ver a foto. 3. Imagine diferentes atividades que podem ser desenvolvidas nas paisagens 1 e 2. Algumas dessas atividades aparecem a seguir. E aí tem plantações, agroindústrias, criação de animais, prestação de serviços, comércio e indústrias. E aí você tem A e B, tá? Na A, quais dessas atividades ocorrem com mais frequência na paisagem 1? Bom, acho que está claro que na imagem 1 vai acontecer prestação de serviço, comércio, prestação de serviços, comércio e indústria. E na B, quais dessas atividades predominam na paisagem 2? Plantações, criações de animais e agroindústria, já que a 2 é no campo. 4. Você acha que as pessoas desses dois lugares precisam umas das outras para viver? Será que elas precisam, gente? Será que a gente na cidade precisa daquele pessoal que está criando gado, que está plantando? Será que as pessoas que estão plantando, estão colhendo, estão criando gado, criando porco, criando galinha, tendo a sua plantação, precisam das pessoas da cidade para viver? Eu acho que sim. Eu acho que elas são interdependentes, elas dependem uma da outra. Enquanto as pessoas no campo precisam das pessoas da cidade para comprarem os produtos que elas produzem, as pessoas da cidade precisam dos produtos que essas pessoas do campo produzem para sobreviver, né? Então, é uma relação de interdependência, ou seja, um depende do outro. Bom, aí você tem o rural e o urbano, né? Nas imagens que tem aqui embaixo da 210 está bem claro, o rural aqui e o urbano aqui. A gente vai falar de paisagem rural e urbana. Momento lúdico, a gente vai deixar para fazer para depois. E aí a gente tem a página 212, tá? Revelando o que aprendeu. Observe a imagem ao lado. Vista da Baía Norte da Avenida Beira-Mar, em Florianópolis, Santa Catarina, em 2010. Reflita e responda. Que tipo de paisagem é essa? Paisagem urbana, né, gente? Paisagem urbana. Apesar de ter o mar, é uma paisagem urbana. Cite elementos criados pelos seres humanos presentes nessas paisagens. Olha, elementos, prédios, ruas, né? Cite um exemplo do seu dia a dia que mostra a integração entre a cidade e o campo. E aí? O que liga a gente ao campo, hein? Porque a gente tá... Se bem que Cajamar tem uma área que é rural. Mas, inclusive, temos escolas rurais, né? Mas qual é a ligação entre o campo e a nossa cidade? E a cidade? Né? Qual é a relação entre os dois? Acho que a mais presente é a de alimentos mesmo, né? São produzidos no campo e também que serve de... Eles também dão matérias-primas, né? Para produtos. Agora, já o pessoal que vive no campo, eles acabam usando os produtos industrializados também, né? Hoje em dia, o pessoal acha que quem vive no campo vive
vive, né, na dita roça, que a maior parte desse pessoal não tem acesso às coisas modernas, mas muita gente tem acesso sim. Não é mais tão como antigamente, não. E, dois, imagine como pode ter sido essa paisagem antes de sofrer as ações humanas que a transformaram. Em uma folha avulsa, desenhe a paisagem que você imaginou. Então, gente, quanto a essa questão de desenho, eu gostaria que vocês parassem para pensar da seguinte forma. Eu não sou desenhista, eu não passo perto de desenhista, eu não sei desenhar. E a proposta para essa atividade é que você desenhe uma paisagem. Então, o que importa não é estar bem desenhado. O que importa não é ser um desenho lindo, maravilhoso. O que importa é você conseguir me passar a ideia do que você está achando. Então, você vai olhar essa imagem e vai tentar me mostrar como ela era antes da ação do homem. Não precisa ser maravilhoso, não precisa ser uma obra de arte, ela só precisa transmitir a ideia, tá ok? Bom, a aula está se estendendo, mas eu gostaria de fazer o seguinte. Como a gente tem um tempo meio limitado, já que nono e 10º termo são turmas juntas, eu vou prosseguir um pouquinho mais com a aula, só para a gente fazer uma introdução do que a gente vai trabalhar na sequência, tá ok? Então, eu gostaria que vocês vissem esta apresentação. Essa apresentação, ela é do Ivan Lins, tá? É uma música do Ivan Lins que tem na apostila. E eu gostaria que vocês ouvissem comigo. Vê aí se é possível ouvir, gente. É só um pedacinho, não é inteiro, tá? Aqui é país, os seios da minha amada, nos olhos da perdiz, da lua, da invernada, nas trilhas, estradas e veias que vão do céu ao coração. Que é meu país, que bota escravado histórias de aves, sacis, violas cantando glórias, vitórias, ponteiros e desafios. Rei do Brasil. Me diz como ser feliz em outro lugar. Me diz como ser feliz em outro lugar. Pois bem, então, o que eu quero falar disso? Quero falar, na verdade, sobre identidade, sobre o que é povo, território e nação que cria uma identidade. Então, quando a gente fala, o Brasil, o que é o Brasil, gente? Né? O que é
povo? O que é território? O que é nação? Bom, povo é um conjunto de pessoas que têm a mesma origem, né, que falam a mesma língua, que têm as mesmas lendas, que têm as mesmas religiões, têm os mesmos hábitos, e aí distingue essas pessoas dos outros povos. Nós somos, por exemplo, muito diferentes dos argentinos, dos paraguaios, dos outros países, né, da América Latina, e eles são diferentes entre si também. Então, um país é um território habitado por um povo com identidade coletiva própria. Quando a gente fala de religião, não é que todo povo brasileiro tem a mesma religião, dificilmente, né? Mas a grande maioria de nós somos cristãos, seja cristão protestante, seja católico, tá? A maioria ainda é católica, mas tem uma porção expressiva de protestantes. Território é um espaço demarcado de um país. E uma nação é um grupo com identidade coletiva. Percebam que país e nação são coisas diferentes. Nação é um grupo que tem uma identidade coletiva. Então, quando a gente fala, por exemplo, de nação corintiana, nação rubro-negra, que são as pessoas que torcem para esses times de futebol, né, respectivamente Corinthians e Flamengo. A identidade coletiva deles é de torcedores daquele time. Então, isso é uma nação. Se a gente tiver uma identificação com o que é ser brasileiro, então a gente pode falar de nação brasileira. País não, país é só um território habitado por um povo com uma identidade coletiva própria, tá? Não necessariamente você tem um país corintiano, não tem um país flamenguista. Bom, como é que se organiza uma nação? O Estado, ele disciplina o convívio humano. Então, o Estado, ele estabelece regras que determinam os direitos e os deveres entre as pessoas. Tem que ser recíproco e tem que ser igual para todo mundo. O Estado, então, ele é a representação do poder do povo inteiro, de todo mundo. É uma representação do poder coletivo. E as leis, elas são um instrumento de poder do Estado. Então, quando a gente tem leis básicas, quando a gente tem um conjunto de leis básicas, você não pode matar, você não pode roubar, você tem que... Isso, você deve aquilo, você tem direito a isso. Isso forma, essas leis básicas formam uma Constituição. Então, a gente tem a Constituição brasileira, tá? Quem elabora, fiscaliza e aplica sanções para quem desrespeita as leis são os representantes do Estado. Então, a gente tem deputados, senadores, governadores, prefeitos, vereadores, juízes e o presidente da República, que eles ocupam cargo público. No Brasil, a gente tem um sistema democrático, a gente tem a democracia. Então, a gente escolhe os nossos representantes. É uma democracia representativa. Então, a gente não escolhe tudo, a gente não dá opinião em tudo, mas a gente elege uma pessoa que vai escolher pela gente. Então, é por meio do voto direto. Então, é a gente que vai votar. Ou, se é juiz, é concurso público, né? Abre concurso para juiz, o cara vai lá, faz a prova, passa, vira juiz. São as duas formas, né? E aí a gente tem a criação da cidadania, gente. Cidadão é quem nasce em um estado e tem direitos e deveres. E ele cumpre com os seus deveres e tem os seus direitos estabelecidos pelo estado onde ele nasceu ou pelo estado onde ele vive. Então, o que acaba acontecendo? Quando a gente é cidadão brasileiro, a gente tem direitos, deveres e a gente tem a proteção do Estado com a gente, ou deveria ter pelo menos. Né? Por que eu estou adiantando este assunto? Eu estou adiantando este assunto porque a gente vai ter uma aula na semana que vem um pouquinho mais complexa e eu já queria adiantar essas questões para já ficarem anotadas. Pessoal, todas essas coisas que eu estou falando que parecem muito rápido, vocês pausem e voltem lá e anotem, tá? Eu gostaria, então, de reforçar. Eu fico por aqui com essa aula, gostaria de reforçar para que vocês fiquem em casa, para que vocês estudem, mantenham um ritmo de estudos, tá? Fiquem bem, se cuidem e até a próxima aula na semana que vem. Um abraço para vocês e vamos juntos que a gente vai vencer essa, tá bom? Muito obrigado e tchau.